Glória a Deus. Pode ficar à vontade, pode se assentar no seu lugar. Fica à vontade aí. Aleluias. Glória a Deus. É muito bom poder voltar para esse lugar. Para mim e para minha família, hoje é o primeiro culto do ano. Semana passada nós fomos forçados a ficar em casa, mas estamos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus e felizes por estar com vocês, felizes por estar congregando, por adorar o Senhor junto com vocês, porque é muito bom. Ser igreja do Senhor Jesus também é estar juntos nesse ambiente de adoração, onde nós exaltamos e glorificamos o nome desse nosso Deus. Isso é ser igreja também. Amém, meus queridos? Glória a Deus por isso. Eu quero só lembrar aos pais, nesse período de recesso das férias, nós não temos o cultinho aqui ao lado para as crianças. Então as crianças, elas ficam com os pais e os servos vão estar ali também, na medida do possível, ajudando e auxiliando aí, né? Tem algum material lá para as crianças, enfim, para que elas possam também cultuar ao Senhor junto conosco, da maneira delas, do jeito delas. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Quem é a igreja? Hã? Nossa, amém, glória a Deus. E essa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é viva. Amém? Você concorda comigo que a igreja de Jesus é viva? O tema da mensagem de hoje é: a igreja é viva. É uma afirmação. Não é uma pergunta, não é uma suposição, mas é uma afirmação. A igreja que Jesus deixou nessa terra, ela é viva. É o corpo de Cristo andando por essa terra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 17. 2 Coríntios, capítulo 2, 14 a 17. Vai passar aqui na tela, então se você quiser acompanhar aqui na tela, pode ficar à vontade também. Amém? Vamos então ler a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, ou vendendo a palavra de Deus, ou criando na palavra de Deus um negócio. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor e porque desejamos muito mais da Tua vida em nós, Jesus. Se há alguém aqui neste lugar, ó Deus, que ainda não Te deseja, Senhor,
Eu declaro sobre essa vida que ela te desejará, ó Deus, a partir desse dia, com todo o seu coração, Pai. Mas nós, de uma forma geral, estamos aqui porque desejamos o Senhor, porque amamos o Senhor, e porque queremos ouvir a Tua voz, Pai. Estamos aqui porque adoramos o Senhor e celebramos o Teu nome, como nós já fizemos aqui nos louvores, na adoração. Mas agora, Jesus, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Pai, para ouvir a Tua voz, ó Deus. Senhor, vem neste ambiente agora, Espírito Santo, conduzir todo esse tempo, ó Pai. Vem ministrar essa palavra, ó Deus, através da minha vida como um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Que não seja nada que venha do homem, ó Deus, mas que seja, ó Deus, algo vindo do Teu trono, Jesus, para o coração de cada um que está aqui neste lugar, ó Pai. Porque o que importa aqui, ó Deus, é que a Tua palavra seja pregada e corações sejam tocados, ó Deus, pelo Teu poder, ó Pai. Por isso eu estou aqui me submetendo, ó Deus, à Tua vontade, à Tua voz, Espírito Santo. Vem, ó Deus, ministrar, ó Deus, neste lugar, ó Deus, aquilo que o Senhor, ó Deus, quer falar a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é viva. Quem de vocês aqui faz parte da igreja do Senhor Jesus? Dá um tchauzinho aí para mim. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você, meu querido, que você não é morto, você é vivo. Você é vivo porque Jesus te vivifica. Jesus te vivificou no dia em que Ele morreu na cruz e Ele venceu a morte e Ele deu essa vida a mim e a você. Então nós somos uma igreja viva. Nós não somos uma instituição religiosa que existe numa localidade, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus caminhando por essa terra. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos vindo à igreja, mas nós somos a igreja neste lugar. Amém? Eu e você, nós somos a igreja de Jesus neste lugar. E quando nós saímos dessa porta para fora, nós seremos a igreja de Jesus andando pelas ruas da cidade. Eu serei a igreja de Jesus no meu trabalho e você será a igreja de Jesus no seu trabalho. Você será a igreja de Jesus na sua escola, agora não, porque você está em férias, mas você é a igreja de Jesus lá na sua casa, enquanto você está de férias, brincando, jogando seu videogame, você é a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido. Então nós somos a igreja de Jesus, andando por essa terra. Ou seja, nós somos o próprio Senhor Jesus, passeando por essa terra, porque nós somos o corpo dele. A igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo. Então nós somos Cristo andando, né? Pequenos cristos, cristãos andando por essa terra. E eu quero falar um pouco sobre esse texto, que é um pequeno recorte do capítulo 2 dessa carta de Paulo à igreja de Corinto. E eu quero antes fazer algumas considerações a respeito de algo que ao longo dos tempos vem acontecendo sobre a igreja do Senhor Jesus. Ao longo dos tempos, a imagem da igreja viva vem sendo atacada. Ela vem sendo atacada com o objetivo de desfigurar essa igreja, tornando-a não mais do que uma instituição religiosa governada por mentes que estão longe do temor do Senhor e que, atendendo às necessidades dos seus consumidores, consequentemente, os interesses daqueles que a governam serão atendidos. De forma geral, meus queridos, o que eu quero trazer ao seu coração é que nesse tempo, aliás, ao longo dos tempos, ao longo das eras, e o que estava acontecendo com a igreja de Corinto aqui, quando Paulo escreve essa segunda carta à igreja de Corinto, era exatamente isso. A igreja do Senhor Jesus sendo atacada
por falsas verdades, por falsas pregações, a igreja do Senhor Jesus sendo atacada com o objetivo de ser desfigurada, com o objetivo de fazer com que a igreja do Senhor Jesus não fosse mais uma igreja viva andando por essa terra, mas com o objetivo de fazer com que ela se tornasse simplesmente uma instituição religiosa, governada por homens, que têm uns interesses que não são os interesses do reino de Deus, mas interesses próprios, seus próprios interesses, ou seja, esse ataque, que nada mais é do que um ataque das trevas de Satanás, sobre a igreja do Senhor Jesus, com esse objetivo de fazer com que a igreja se tornasse simplesmente uma religião, simplesmente algo que estivesse ali para atender alguns consumidores, algumas pessoas que quisessem consumir, as suas bênçãos ali. Então a igreja do Senhor Jesus, ela começou já nesse tempo a ser atacada por essas influências. Satanás, no seu jogo sujo de fazer com que a igreja de Jesus ela se tornasse, na verdade, algo morto nessa terra e não vivo, passando a ser uma simples instituição religiosa, vazia, morta nos seus ensinamentos e nas suas doutrinas. Satanás tentando fazer isso, fazer com que a igreja do Senhor Jesus se transformasse nisso. Ele vem ao longo dessas eras, tentando de todas as formas desfigurar a igreja. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto aqui também. A igreja de Corinto, que foi uma igreja que o apóstolo Paulo tinha um carinho muito especial por ela, era um pastor para aquela igreja. Ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, porque a igreja estava sendo influenciada por algumas por alguns falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estavam sendo usadas por Satanás e se infiltrando dentro da igreja para pregar um evangelho que na verdade não era um evangelho, para pregar algumas coisas que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus tinha ensinado, para pregar uma religiosidade morta, algo que não produzia vida, mas que só produzia peso sobre as pessoas. Eles queriam trazer novamente para aqueles que tinham sido salvos por Jesus, vivificados pelo poder de Jesus, transformados pelo poder de Jesus. Eles queriam trazer um peso da religiosidade novamente sobre eles, fazendo com que aquela igreja ali voltasse às suas práticas religiosas anteriores, que não produzia nada, de vivo no meio deles. Pelo contrário, só produzia morte. Então, ao longo desses tempos, a gente vem observando através da história da igreja, Satanás ele se levantando contra a igreja do Senhor Jesus, com o objetivo de fazer com que a igreja do Senhor Jesus se torne simplesmente uma instituição religiosa, fazer com que a igreja do Senhor Jesus se torne um prédio, onde as pessoas se reúnem, elas vêm, elas cumprem as suas obrigações religiosas, elas consomem as suas bênçãos religiosas, elas pedem aquilo que elas têm nos seus corações, e aí quando elas saem da porta para fora daquele ambiente, não há vida, não há algo de diferente na vida dessas pessoas, só há religiosidade morta. E é o que ao longo dos tempos Satanás vem tentando contra a igreja do Senhor Jesus. O objetivo dele não é acabar com a igreja em si, acabar com a instituição igreja,
O objetivo dele não é fazer com que nós deixemos de nos reunir neste lugar, mas o objetivo dele é fazer com que nós nos tornemos pessoas frias, pessoas vazias, pessoas que não produzem vida, fazer com que nós nos tornemos simplesmente religiosos que muitas vezes colocam uma capa de santidade, uma capa de pureza, mas que por dentro estão vazios, sem vida. Então, meu querido, o objetivo de Satanás é fazer com que a igreja do Senhor Jesus fique desfigurada, que a igreja do Senhor Jesus, que é viva, porque quem instituiu a igreja foi o próprio Jesus. E quando nós falamos da igreja de Jesus, aqueles que foram salvos por Jesus e que tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que anda com Ele, que segue a Ele em todos os seus passos, quando nós falamos dessa igreja, essa igreja é viva. E se você é um discípulo do Senhor Jesus, se você foi alcançado pelo amor de Jesus, e você tem Jesus no seu coração, e você tem plena convicção, você precisa andar com esse Jesus de forma viva, de forma que Jesus realmente faça diferença na sua vida, e que Jesus não faça diferença na sua vida somente nesse lugar, nesse ambiente, mas que Ele faça diferença na minha vida e na sua vida, principalmente quando nós estamos lá fora, aonde as pessoas estão olhando para nós. É essa igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, é essa igreja que o Senhor Jesus criou. É uma igreja viva, não é uma igreja morta, não é uma religião morta, mas é uma igreja que anda pelo mundo, alcançando o coração das pessoas que estão ao seu redor. Desde o princípio da igreja houveram investidas das trevas, buscando enganar o povo de Deus, desviando-os da verdade. Era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Ela estava sendo atacada por Satanás, e Satanás estava infiltrando no meio da igreja pessoas que estavam com seu coração, tinham um coração de aparente piedade, pessoas que por fora pareciam ser de Jesus, pareciam ser como eles, crentes em Jesus Cristo, um coração aparentemente piedoso, mas que na verdade não passavam de religiosos orgulhosos, que queriam ter o domínio das pessoas para ter os seus interesses atendidos. Era o que estava acontecendo com essa igreja. Pessoas religiosas, orgulhosas, que na verdade elas não estavam em busca de corações quebrantados diante do Senhor, mas estavam em busca de pessoas que elas pudessem ter o domínio sobre elas, e assim os interesses pessoais daqueles religiosos pudessem ser atendidos. Infelizmente era isso que estava acontecendo com aquela igreja. Mas o apóstolo Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, movido de profunda compaixão, decide então lutar em Deus, cuidando do coração daquelas pessoas. O apóstolo Paulo, movido de profunda compaixão, discernimento no Espírito, entendimento de quem ele era em Deus e de que o que Deus tinha feito na vida daquelas pessoas, daquela cidade, ele entende que Satanás estava se levantando para desviá-los, para enganá-los com mentiras, e ele se posiciona então diante de Deus, com Deus, para cuidar do coração daquele povo, para ensinar eles a guardar o verdadeiro evangelho, para ensinar a eles o que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, movido por esse desejo de alcançar novamente o coração daquele povo, ele escreve então essa carta à igreja do Senhor Jesus naquele lugar. E eu quero aqui falar um pouco, abrir um parênteses para falar um pouco sobre esse homem de Deus, sobre quem foi o apóstolo Paulo. Talvez
você que está aqui o conheça já, você já leu muito a Bíblia, já leu todas as cartas de Paulo às igrejas e a alguns irmãos. O Novo Testamento tem vários livros escritos pelo apóstolo Paulo, que são, na sua maioria, as cartas às igrejas. Mas esse homem, o apóstolo Paulo, um dia ele foi um religioso. Um dia ele foi alguém que não conhecia a verdade. Ele foi alguém que pensava que conhecia a verdade porque ele era religioso. A Bíblia diz que Paulo, na época Saulo, ele criou-se aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre da lei, um doutor da lei, alguém que conhecia muito a lei judaica. Então Paulo, ele foi criado aos pés desse homem. Ele foi um pequeno discípulo de Gamaliel. E ele foi criado e cresceu aprendendo muito sobre as leis. Ele cresceu e se tornou um grande homem dentro daquele contexto religioso que havia ali. Ele se tornou um homem com conhecimento extraordinário. Conhecia toda a lei, guardava toda a lei no seu coração e cumpria, buscava cumprir a lei. O apóstolo Paulo, ele foi essa pessoa antes de conhecer a Jesus Cristo. E a Bíblia diz também que Saulo, na época ainda, foi um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Ele matou muitos cristãos. Ele perseguiu muitos crentes em Jesus. Porque ele não suportava ver aquelas pessoas dizerem que Jesus era o Filho de Deus, e para ele, na lei que ele tinha como verdadeira na sua mente, aquilo não era possível. Então, ele foi alguém muito usado para perseguir os cristãos e matar os cristãos. E numa dessas investidas do apóstolo Paulo, como conta na palavra de Deus, no caminho de Damasco, quando ele estava indo para Damasco, quando ele estava indo em busca de prender mais alguns crentes, ele teve um encontro com Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo apareceu para ele naquele lugar. E ali ele teve uma experiência que transformou a vida dele. Ele teve uma experiência que mudou totalmente a vida dele. Mudou todo o curso da sua vida. Nada mais seria como antes. Nada mais seria como até aquele momento. Porque ali ele teve um encontro real com Jesus Cristo. Daquele momento em diante, tudo aquilo que ele era como homem, como sábio, como religioso, tudo aquilo não mais importava. Tudo aquilo não mais valia de nada para o apóstolo Paulo, porque algo havia acontecido dentro do coração dele. O encontro com Jesus transformou a vida dele. Ele era um religioso morto. Ele era um religioso morto porque não conhecia a verdade de Deus. Ele estava morto nos seus pecados. Ele estava afastado de Deus por causa dos pecados. E a partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus, tudo mudou na vida dele. Ele se tornou vivo. Ele foi vivificado pelo amor e pela graça de Jesus. Jesus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça maravilhosa e pelo seu amor libertador, ele decidiu se encontrar com Paulo. Ele decidiu tocar na vida de Paulo. Paulo não merecia. Ele era alguém que maltratava os crentes em Jesus. Ele era alguém que matava os cristãos. Ele não merecia. Mas Jesus amou a ele também. E se entregou naquela cruz por ele também. Então, esse homem de Deus que se importou com essa igreja que estava sendo atacada por mentiras das trevas, que estava sendo enganada, esse homem de Deus,
ele teve um encontro pessoal com Jesus, que transformou completamente a vida dele. Ele deixou de ser um morto-vivo andando por essa terra, para ser alguém vivo realmente, vivo em Jesus andando por essa terra. E sabe o que isso trouxe para Paulo? E aqui eu quero, dentro desse parênteses, eu quero ler 3 versículos que está lá em Filipenses 3, você não precisa abrir, mas só preste atenção nesses 3 versículos, que também é uma carta de Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses. Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meu querido, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é alguém ser transformado pelo poder de Jesus e dizer que tudo aquilo que ele construiu como homem, como intelectual, como religioso, como doutor da lei, como autoridade sobre pessoas, alguém dizer que tudo aquilo era considerado para ele, a partir do momento em que ele conheceu a Jesus Cristo, tudo aquilo era como lixo. Algumas versões vão dizer que era como esterco. Ele diz que nada daquilo valia mais nada para ele, porque tudo aquilo foi coisas criadas pelo homem, coisas que eram sustentadas pela sabedoria humana, pela força do homem, pela capacidade do homem. E ele entendeu que quando ele teve esse encontro com Jesus, ele entendeu que nada que vem do homem pode ser bom o suficiente, pode ser perfeito, porque só há uma fonte boa, perfeita e agradável, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele teve esse entendimento no seu coração, e ele passou a se tornar a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Ele se tornou igreja neste mundo, e ele se tornou igreja viva nessa terra. Ele deixou de ser um religioso morto, achando que conhecia algo de Deus, achando que sabia algo de Deus, mas ele se tornou alguém que se prostrou diante de Jesus Cristo, entendeu que tudo aquilo que ele achava, que ele sabia, não valia de nada, porque ele não sabia nada, ele não conhecia nada, essa que era a verdade para ele. Ele entendeu, meu querido, que a vida que ele levava até aquele momento era uma vida vazia, era uma vida baseada nos conceitos humanos, uma vida baseada na sabedoria limitada do homem. E ele entendeu que a partir daquele momento, ele estava tendo a oportunidade de entregar o controle, a direção, o domínio de toda a vida dele nas mãos do único que é perfeito, do único que realiza todas as coisas, do único que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Quando ele teve esse encontro com Jesus, ele se tornou uma igreja viva nessa terra. E a partir dele e de tantos outros que foram alcançados pelo amor de Jesus, pela graça do Senhor Jesus, essa igreja do Senhor Jesus começou a se expandir na terra. A igreja do Senhor Jesus começou a crescer na terra, começou
a andar por essa terra. A igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando mais de uma religião. Eu não estou falando mais de doutrinas. Eu não estou falando mais de dogmas, de práticas religiosas. Eu não estou falando mais de vir a um lugar para consumir algo da fé. Vir a um lugar onde você recebe uma oração, aonde você coloca diante de alguém as suas lutas e você sai dali um pouco mais fortalecido, mas quando você sai daquela porta para fora, a sua vida continua vazia, a sua vida continua sem sentido, você continua como que um morto vivo andando por essa terra. Não é disso que nós estamos falando mais. O que aconteceu com Paulo e o que aconteceu com todos aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. E quando eu perguntei aqui, você é a igreja do Senhor Jesus, eu quero crer, meu querido, que isso é uma verdade e uma convicção na sua vida. E eu quero dizer para você que se você não tem essa convicção, se até hoje você tem andado como um religioso, um consumidor da fé, alguém que acha que cristianismo, evangelho é somente estar em alguns momentos na presença de Deus, eu quero dizer para você que você está andando no lugar errado. Você precisa colocar o seu coração no lugar certo. É uma questão de coração, meu querido. Não é uma questão de eu estar na igreja A ou igreja B, de eu fazer parte da religião A ou B. Eu não estou falando disso, eu estou falando de entregar o teu coração nas mãos daquele que é o único que pode te dar um sentido verdadeiro e que pode te tornar alguém vivo nessa terra. É entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus e ser igreja dele, por onde você andar, aonde você estiver, você é a igreja do Senhor, porque você é vivo, porque você foi transformado, porque você foi salvo por Jesus, você foi salva por Jesus. Existem algumas verdades nesse texto que nós lemos, de 2 Coríntios 2, 14 e 17, existem algumas verdades que eu quero compartilhar contigo. Meu querido, se você é a igreja do Senhor Jesus, se você entende que você faz parte do corpo de Cristo, que você é o corpo de Cristo nessa terra, existem algumas verdades que eu e você precisamos aprender, que eu e você precisamos levar no nosso coração, para a vida que está diante de nós aí fora. É uma questão de posicionamento diante de Deus e diante dos homens. Deus, ele espera da sua igreja um posicionamento, como o posicionamento do apóstolo Paulo, por exemplo. Um posicionamento em que nós entendemos que aquilo que Deus tem, aquilo que o Senhor Jesus tem para mim, é muito maior do que tudo aquilo que o mundo pode me oferecer. Do que todos os prazeres que este mundo pode me oferecer, do que todas as riquezas que esse mundo pode me oferecer. É isso que o Senhor Jesus tem para nós, e eu quero com vocês aplicar algumas verdades dessa palavra. O versículo 14 diz que graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduziu em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Meu querido, o que nós recebemos no céu se manifesta aqui na terra. Diga comigo, o que eu recebi no céu se manifesta aqui na terra. O que eu e você recebemos do Senhor Jesus, aquilo que o Pai fez lá na glória, de mandar o seu Filho
a este mundo para se tornar homem como nós, e morrer naquela cruz, para que eu pudesse me arrepender dos meus pecados. Aquilo que Ele fez na minha vida, me transformando pelo seu poder, tem que se manifestar aqui nessa terra. Aquilo que Jesus fez na minha vida e na sua vida, se manifesta aonde nós colocamos a planta do nosso pé. Aonde nós andamos, a presença do Senhor Jesus precisa estar ali. Porque você é o próprio Jesus andando nessa terra. Porque você é a igreja dele, você é o corpo dele. Aquilo que Jesus fez por mim e por você, na glória, aquilo que Ele fez vencendo a morte, precisa se manifestar nessa terra, através de mim e de você. É isso que esse versículo está dizendo. Por meio de nós, manifesta a fragrância, o cheiro, o aroma do seu conhecimento em todos os lugares. Ele não está dizendo que é só quando nós vamos ao templo adorar. Ele não está dizendo que é só quando nós estamos na nossa célula, ou quando nós estamos fazendo o nosso culto familiar, ou quando nós estamos num bate-papo de crente, né? Existem os bate-papos, as rodas de crente, né? O que ele está dizendo é que é em todos os lugares. Esse cheiro, esse perfume suave da presença de Cristo precisa estar em mim e em você, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé. Isso é a igreja viva. Isso é uma igreja que se move, que se movimenta pela terra. Um outro ponto, segundo ponto que eu quero destacar, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Meu querido, nós somos testemunhas. Diga, eu sou testemunha. Onde a igreja estiver, esse cheiro do evangelho estará ali. Se você é a igreja viva de Cristo, você é uma testemunha de Jesus. As pessoas que estão à minha volta e à sua volta, muitas delas sentirão, aliás, todas elas sentirão esse cheiro. Todas elas perceberão o aroma suave de Jesus. Algumas delas crerão e entregarão as suas vidas ao Senhor Jesus. Outras se perderão, porque não aceitarão. Mas todas elas testemunharão através da minha vida e da tua vida. Se eu e você somos uma igreja viva, as pessoas que estão à nossa volta precisam ver o meu testemunho e o seu testemunho. Uma igreja viva, ela dá testemunho daquilo que ela é em Deus. Outros dois pontos, versículo 16. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? O que ele está dizendo aqui é que o perfume de Cristo, que está na sua igreja, para alguns vai ter um cheiro de vida, para outros vai ter cheiro de morte. Como assim? Alguns crerão, alguns entenderão e entregarão as suas vidas ao Senhor Jesus. Já outros não crerão, porque decidirão virar as costas para Jesus. Mas eles não poderão chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia que existia um cheiro suave de salvação nessa terra. Eles não poderão chegar diante de Deus e falar: não, ninguém falou para mim. Porque sim, em algum momento alguém mostrou, alguém exalou o bom perfume de Cristo. E talvez muitos que até estão dentro de religiões
talvez até evangélicas, talvez estão ali presos à religiosidade e nunca enxergaram verdadeiramente o que é viver Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sentir esse cheiro e querer esse cheiro para a sua vida, para que Ele também exale esse cheiro. Sabe por que isso acontece, meus queridos? Por causa do coração do homem, que muitas vezes, endurecido por causa do pecado, não se humilha diante de Deus e não abre mão das suas filosofias, das suas ideologias, dos seus pensamentos, das suas convicções humanas, para receber a Cristo, para passar a ter esse aroma de Cristo em si, para ser igreja de Jesus. É preciso se humilhar diante de Deus, reconhecendo as suas limitações, os seus pecados, as suas falhas, reconhecendo que você é imerecedor da graça de Cristo, reconhecendo que você é um pecador miserável, que está condenado à morte eterna. Mas o problema é que muitos, presos no orgulho, como Satanás foi orgulhoso, e quis ser igual a Deus, muitos presos nesse orgulho maligno, não se abrem diante de Deus, e não entregam seus corações verdadeiramente ao Senhor Jesus, não se humilham diante do Senhor e ficam presos nas suas filosofias, a sua inteligência humana. É por isso que muitas pessoas estão se perdendo, porque elas estão presas em si mesmas. É preciso se humilhar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque essa é uma verdade, que o cheiro para aqueles que aceitam produz vida. Repita comigo: o cheiro produz vida. O cheiro de Cristo em mim e em você produz vida. Mas para que esse cheiro faça parte da minha vida e da tua vida, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque daí o Espírito Santo de Deus, Ele vem e realiza a obra que só Ele pode realizar, que é entrar no nosso coração e produzir um coração que estava morto, transformar num coração vivo. Essa obra, ela é feita pelo Espírito de Deus. O final do texto desse versículo diz: quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Nada acontece simplesmente pela tua força, meu querido, pelo teu muito pedir, muito orar, enfim, e criar, sei lá, você vai lá e cria tantos artifícios para querer conhecer a Deus. E as religiões, elas são especialistas em criar esses artifícios. Não precisa de nada disso. Você não precisa de esforço. Você precisa simplesmente se humilhar diante de Deus e entregar o teu coração a Ele, porque aí o Espírito Santo vem e transforma o teu coração. Ele quebra tudo que precisa ser quebrado no seu coração. Ele destrói todas as fortalezas das trevas que aprisionam a sua mente, que fazem com que você creia em mentiras, em falsos profetas, em pessoas que estão tentando enganá-los. O Espírito Santo, ele vem e realiza essa obra extraordinária. Mas para isso, meu querido, é preciso nos humilharmos diante do Senhor. Essa é uma marca da igreja do Senhor Jesus. Entender que quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, o Espírito vem e realiza uma obra sobrenatural. Está além do teu entendimento, meu querido. Está além do meu entendimento. Está além daquilo que a minha razão possa compreender. Porque é algo vivo que vem da parte de Deus para nós. É lógico que tudo isso que está sendo pregado, baseado na palavra de Deus, isso aqui foi preparado. Eu clamei ao Senhor, eu orei ao Senhor, eu li, eu pesquisei, eu anotei algumas coisas. Houve sim um estudo humano por trás disso aqui. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que nada disso aqui é suficiente para alcançar o teu coração.
se o Espírito Santo não encontrar um espaço aí, se você não abrir o seu coração para Ele, a obra é realizada pelo poder do Espírito. Não é pela palavra de um homem, mas é pelo poder do Espírito. O que o Espírito fala, o que o Senhor fala através de um homem, é o Espírito Santo tocando, abrindo, batendo a porta do seu coração, para que você entenda quem você é, e você abre o seu coração e fala: Senhor, eu sou, Senhor, esse religioso, eu não quero mais ser assim, eu não quero ficar procurando, Senhor, nas religiões, eu não quero ficar procurando respostas para resolver os meus problemas simplesmente. Senhor, o que eu quero é viver com o Senhor, o que eu quero é ter uma vida ao teu lado, eu quero te conhecer, porque te conhecendo eu sei que eu vou passar por lutas, por aflições nesse mundo, porque o Senhor disse que no mundo tereis lutas, aflições, mas o próprio Senhor disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando você decide tomar essa decisão, você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero deixar de viver com meus próprios esforços, eu quero deixar de viver, Senhor, tentando alcançar o Senhor do meu jeito, mas eu quero entregar nas tuas mãos o meu coração. Eu quero que o Senhor me dirija, eu quero que o Senhor me conduza, para que eu possa viver de acordo com aquilo que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, meus queridos, versículo 17 diz que: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando ou vendendo a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meu querido, a marca da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja viva de Jesus, uma das marcas dela é a integridade. Há integridade na vida da igreja do Senhor Jesus. Integridade. A igreja viva do Senhor Jesus, ela não anda por este mundo buscando seus próprios interesses, buscando satisfação própria, mas a igreja do Senhor Jesus, ela anda como o Senhor Jesus andou, atendendo os interesses daqueles que estão à sua volta. Eu não sou igreja, e eu não prego o evangelho, porque eu quero ter domínio sobre vocês, sobre a mente de vocês, sobre o coração de vocês. Eu não quero fazer do evangelho um negócio onde eu falo uma palavra bonita e vocês se emocionam, e aí vocês vêm e vocês colocam sobre esse altar os recursos de vocês, as riquezas de vocês. Longe disso. Isso não é a igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus não olha os seus próprios interesses. Igreja do Senhor Jesus anda em integridade, assim como o Senhor Jesus andou. Essa é uma marca da igreja viva de Jesus nessa terra. E talvez, meu querido, você está aqui nessa noite, talvez você ainda não faz parte dessa igreja. Talvez ouvindo essa palavra você está percebendo no seu coração que, poxa, até aqui eu só andei como um religioso. Eu tenho buscado a Deus para satisfação própria mesmo. Eu não tenho buscado a Deus para fazer com que Jesus seja o meu Senhor e conduza os meus passos. Talvez você está notando que a sua caminhada com Deus e com Jesus está se resumindo a isso hoje. Talvez você entrou nesse lugar aqui e nunca ouviu falar do Evangelho. Talvez ouviu falar, mas você ainda não entendeu o que é o Evangelho do Senhor Jesus. E talvez você está aqui, você é a igreja, eu quero crer que a grande maioria aqui é a igreja viva do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, meu querido, que essa palavra, ela é para todos vocês, independente de onde está o seu coração. Essa palavra é para mim,
o Senhor tem confrontado essa palavra no meu coração. Porque eu preciso andar como igreja viva nessa terra. Eu preciso conhecer Jesus mais, prosseguir em conhecer a Ele, e entregar todo o meu coração. Sabe aquelas coisas que estão às vezes escondidas no íntimo do teu coração, aquelas lutas, aquela fraqueza que muitas vezes você cai nela, um pecado que está sempre à sua porta ali tentando te passar uma rasteira. A igreja viva do Senhor Jesus é uma igreja que busca o Senhor Jesus e apresenta ao Senhor Jesus todas essas coisas. Fala: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, eu estou vivendo essa luta. O fato de você ser igreja do Senhor Jesus não quer dizer que você não passará por aflições ou por lutas neste mundo. Fato é que a igreja do Senhor Jesus, ela se posiciona diante das lutas, porque ela apresenta as lutas, o seu Senhor. Ela não fica se lamentando pelas lutas, mas ela apresenta as suas lutas, aquelas dificuldades, ela apresenta: está aqui, esse é o meu Deus. Eu não posso vencer sozinho, mas Ele pode. Ele vence por mim, porque Ele está comigo. E isso é algo constante na vida da igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela anda por essa terra, cumprindo os propósitos do próprio Senhor Jesus nessa terra. Como igreja do Senhor, é preciso viver na dependência daquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Meu querido, eu quero te convidar a confiar que o teu Deus, o Senhor Jesus, aquele que se entregou na cruz para te salvar, meu querido, Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Não há nada neste mundo que não esteja debaixo do domínio e do poder dEle. E eu e você precisamos tomar posse disso, crer nisso com todo o nosso coração. Nós precisamos entender que ser igreja é muito além daquilo que a mente humana seja capaz de pedir, pensar ou fazer. É tempo de eu e você entendermos que a igreja do Senhor Jesus é algo vivo, plenamente vivo. Está muito além daquilo que eu possa pensar, muito além aquilo que eu possa imaginar, ou daquilo que eu possa fazer. Igreja do Senhor Jesus é viver na dependência dEle, é se prostrar diante dEle e falar: Senhor, eu estou vivendo essas situações na minha vida, mas eu creio em Ti, Jesus, e eu entrego tudo isso em Tuas mãos, e eu vou prosseguir, Senhor. Eu vou caminhar contigo, porque eu sei que o Senhor tem todo o poder sobre essas coisas. Essas coisas não me governam, essas coisas não me dominam, essas coisas não dizem quem eu sou, porque é o Senhor quem diz quem eu sou. Eu sou teu filho, eu sou amado do Pai, eu sou precioso para o Senhor, e eu sei, Senhor, que tudo isso que eu estou vivendo, eu vencerei pelo teu poder, porque o Senhor está em mim. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é viver igreja. Igreja viva, que caminha com o Senhor. Igreja viva vive Jesus nessa terra. Igreja viva vive como Jesus nessa terra. Ela ama como Jesus amou. Ela renuncia-se como Jesus se renunciou.
E ela só é igreja porque foi alcançada pelo amor de Jesus. Não existe merecimento da nossa parte em ser igreja do Senhor Jesus. Eu e você fomos alcançados por um presente que Ele nos deu, pela graça maravilhosa dEle. E por sermos alcançados por essa graça maravilhosa, por esse amor maravilhoso, Ele nos libertou das correntes que nos prendiam a esse mundo de pecado. A igreja do Senhor Jesus, meu querido, ela foi liberta das correntes que a prendia ao pecado. Sabe aqueles momentos que eu e você passamos de luta contra a nossa carne? Os pecados que às vezes, como eu já falei, eles batem a nossa porta, os pensamentos que muitas vezes vêm na nossa mente. Eu quero dizer para você que o que Jesus fez na cruz nos libertou das correntes que nos prendiam a isso. Você não está mais preso a essas coisas. Você ainda luta contra elas, mas você não está preso a elas. Porque você foi justificado por Jesus. Os meus pecados e os seus pecados foram cravados naquela cruz com Jesus. Ele levou todas as nossas dores. Ele levou a depressão. Ele levou a baixa autoestima. Ele levou os medos. Ele levou as doenças. Ele levou a falta de compreensão, muitas vezes, que acontece dentro das famílias, quando nós nos debatemos, atacando uns aos outros. O que nós precisamos, meus queridos, é tomar posse disso. Quando a gente perceber que estamos vacilando, trazer a nossa mente, a nossa memória, não, eu sou a igreja viva do Senhor Jesus nessa terra. Eu não vou emprestar a minha boca para Satanás. Eu não vou declarar com a minha boca a palavra de morte dentro da minha casa, sobre a vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo, sobre a vida do meu patrão, do meu chefe na empresa. Eu acho que eu estou falando de coisas aqui que talvez nenhum de vocês vivam, talvez só eu que vivo essas coisas. Eu acredito, ou não. Meu querido, existe um mundo real lá fora. Existe um mundo onde daqui a pouco nós vamos sair da porta desse prédio para fora. E aí nós vamos nos deparar com N situações. E eu quero dizer para você que, do mesmo jeito que você passa por lutas e aflições, e também por alegrias, por prazeres que também a gente passa, né? A gente passa por realizações, coisas boas que acontecem. Tem um casal aqui que se tornou noivo ontem, né? Glória a Deus, aleluia. Isso é bênção. Existem bênçãos também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer para você, meu querido, é que quando a gente sair da porta desse lugar para fora, nós vamos nos deparar com N situações. Eu e você. E quando eu estou falando isso aqui, o Espírito Santo, Ele está me lembrando, assim como Ele está lembrando cada um de vocês aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no teu coração. Quais são essas coisas com que você vai se deparar? Quais são as dificuldades que você encontra lá fora? E o Espírito Santo está falando para mim aqui também. E o que eu e você precisamos fazer é nos posicionarmos como igreja viva. Não como religiosos mortos, mas como uma igreja viva, que se posiciona diante do Senhor.
Uma igreja que, quando se levanta de manhã, coloca diante do Senhor a sua vida, o seu dia. Pede para que o Espírito Santo, que é uma pessoa, que é um amigo, que não é alguém distante. Vamos comigo, Espírito Santo. Vai na minha frente. Quando eu estiver chegando naquele lugar, que eu for entrar naquele lugar, entra na minha frente, vai destruindo todas as fortalezas das trevas. Vai expulsando todos os demônios que estão naquele lugar, oprimindo a mente das pessoas. Isso é uma realidade, meu querido. Aonde nós vamos, existem pessoas, e muitas delas oprimidas por demônios, e que nós, como igreja viva do Senhor Jesus, que recebemos dele todo o poder e autoridade que está sobre nós, no nome dele, nós podemos nos posicionar diante das trevas e dizer: saiam daqui agora em nome de Jesus, porque eu estou entrando, o Espírito de Deus está comigo, Ele vai à minha frente, e nada poderá me deter, porque o Espírito de Deus está sobre a minha vida, e as trevas fugirão e tremerão diante de Deus, porque sabe por quê? Quando Satanás olha para mim e para você, quando os demônios dele olham para mim e para você, eles não veem a nós, eles veem o Senhor Jesus em nós. A presença poderosa, sobrenatural do Senhor Jesus, eles vêm diante de nós, e eles tremem e fogem, porque eles tremem diante do Senhor. Aleluias. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra que Deus separou para cada um de nós nessa noite. Como eu disse, a igreja vive Jesus nessa terra. E ela ama como Jesus amou. E ela renuncia-se como Jesus se renunciou. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, aplique essa palavra no meu coração e no teu coração. Que nós possamos sair daqui desse lugar com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, com o nosso coração posicionado diante do Senhor, entendendo que nós somos igreja viva. Meu querido, você não é um religioso que vive seguindo regras, mas você é a igreja do Senhor Jesus, vivo nessa terra, exalando o bom perfume de Cristo nessa terra. O cheiro de Jesus, ele será visto, ele será sentido por cada um que passar perto de você. Vai ser aquele cheiro gostoso, suave, delicioso, muito melhor do que aquele perfume que aquela mulher derramou sobre os pés de Jesus. Um perfume caríssimo. Não existe preço que se possa pagar por esse bom perfume de Cristo. Eu e você nunca saberemos qual foi o preço. Tem um cântico que fala isso. Eu nunca saberei o preço que foi pago, porque esse preço foi pago por Ele na cruz. Somente Ele sabe. Nós não precisamos pagar. É de graça. Está disponível para todos. Está disponível para você, para sua casa, para sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Está disponível para todos nós. Feche seus olhos.